Queridos e amigos, irmãos, a paz de Deus seja com todos. Eu quero, por intermédio deste vídeo, estar compartilhando acerca de um assunto muito pertinente, acredito eu, para todo o público de uma forma geral. Acredito também que a maior parte já até conheça acerca deste assunto que eu vou estar falando, mas também acredito que existe uma pequena quantidade de pessoas que talvez não conheçam, ou já ouviram falar, mas não entenderam. Então, meu objetivo, irmãos, é passar para vocês um pouco, sobre este assunto de forma bem simples, bem básica, mas que os irmãos consigam, alguns recapitularem e outros aprenderem, por intermédio desse conteúdo, a qual eu gostaria de comentar com vocês, na verdade. O assunto é o seguinte, irmãos, o pentecostalismo e o neopentecostalismo aqui no Brasil. Nós sabemos que esses assuntos, tanto o pentecostalismo, tanto o neopentecostalismo, de certa forma estão interligados, pois o neopentecostalismo sai do pentecostalismo. Então existe meio que uma ligação entre esses dois temas. Entretanto, existe uma diferença brusca desses dois temas, a qual também nós queremos compartilhar. Vamos lá. A princípio, vale salientar que o pentecostalismo no Brasil foi um movimento que é dividido em três partes pela classe teológica. Eles dividem esse movimento em três partes, em três etapas. A primeira etapa a etapa inicial, é exatamente a etapa da chegada do pentecostalismo aqui no Brasil. Nós sabemos que nos anos de número 1910, a Igreja Congregação Cristã chega no Brasil e se instala por intermédio de um pregador chamado Luigi Francesco. Era um italiano, a qual se tornou pioneiro, desta igreja, iniciando esta primeira igreja pentecostal aqui no Brasil, chamada Congregação Cristã. Sendo assim, ele estabelece essa igreja no sul do Paraná, de forma mais específica, no Brasil. Um ano após, posteriormente, em 1911, chega aqui no Brasil os dois missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Vink, como todos nós sabemos, que foram os responsáveis pela inauguração da Assembleia de Deus, que na verdade, a princípio, não se chamava Assembleia de Deus. O nome correto era Missão de Fé Apostólica. Esse era o nome primário e depois passou a ser chamada Assembleia de Deus. Sendo assim, ele estabelece a igreja no norte do Brasil e mais especificamente em Belém do Pará, quando lá ele dá início às Assembleias de Deus ou à Missão de Fé Apostólica. Ambas as igrejas tinham as características pentecostais, a qual era vistas como o falar em línguas estranhas, era um ato a qual era visto como um ato pentecostal, tanto a Congregação Cristã, tanto a Assembleia de Deus, tinha esse ato de falar em línguas estranhas entre os irmãos, entre os membros e congregados. Além disso, havia também uma característica do canto cristão, Tanto o inário como a harpa, eles usavam para liturgia do culto. Normalmente, sempre no começo dos cultos, era-se usado o canto cristão, o inário cristão, a harpa cristã, e etc. Outra forte característica do pentecostalismo dentro da Igreja Congregação Cristã do Brasil, da Assembleia de Deus, era os usos e costumes, que também
foram implementados de forma bem sólida, bem séria, e que era seguida e também era um marco do pentecostalismo aqui no Brasil. Essa é a primeira fase do pentecostalismo no Brasil. Nós, além desta primeira fase, temos a segunda fase do pentecostalismo aqui no Brasil. A segunda fase do pentecostalismo aqui no Brasil dá-se início em 1951, com igrejas que também vieram dos Estados Unidos, né? Um exemplo é a Igreja das Cruzadas, conhecida como a Igreja Quadrangular, que chega por intermédio do pastor Williams, com a sua esposa Mary Williams, que vieram com um movimento evangelístico muito forte. Eram pessoas que trabalhavam muito na área evangelística e ganharam muitas vidas. Eles, na verdade, quando vieram para a América, eles passaram primeiramente pela Bolívia e, em sequência, passou por vários estados do Brasil, sendo eles Belém do Pará, Fortaleza no Ceará, Recife, Pernambuco, Salvador, Bahia, Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro eles passaram um tempo de forma mais específica, mais ampla, até que eles novamente voltam a fazer meio que uma turnê. Eles vão para São Paulo, depois vão para Minas Gerais. Essa é a Igreja Quadrangular, a qual também teve um forte impacto neste período do movimento pentecostal da segunda fase aqui no Brasil, a partir de 1951. Entretanto, começa também, dentro desse período, né, na década de 50, após 40 anos, né, que as primeiras igrejas chegaram aqui, começa também a surgir as igrejas 100% brasileiras, né, criadas por pastores brasileiros, que também é chamada de igrejas de origens nacionais, igrejas que foram criadas por pastores da nossa nacionalidade, porque até então, tanto a Quadrangular, Congregação Cristã, Assembleia de Deus, foram criadas por missionários, né, que vieram de fora. Mas sendo assim, essas igrejas 100% brasileiras, elas são criadas na década de 50, mais especificamente em 1954, o missionário Manuel de Melo fundou a primeira igreja no Brasil, chamada Brasil para Cristo, muito famosa e muito conhecida, né? Os cultos, a princípio, aconteciam em tendas, né? Não tinham um templo físico mesmo, com uma estrutura, né? Mas eles faziam em tendas os cultos, e daí ficavam também fácil para eles se locomoverem com essas tendas, né? Diz a história, irmãos, que surgiu também a Igreja Maravilha de Jesus, uma igreja que foi criada pelo pastor Leonel Silva, onde se converteu o Davi Miranda, que posteriormente foi o pastor fundador da igreja Deus é Amor, uma igreja até hoje muito conhecida, na década de 60, mais especificamente em 1962, e daí surge a igreja Deus é Amor. Essas igrejas que surgiram na segunda fase do período pentecostal aqui no Brasil, do movimento pentecostal aqui no Brasil, foram igrejas que se caracterizaram com curas, né? Existiam muitos cultos voltados a curas, a expulsar demônios, revelações, e também ao evangelismo, né? Que foi o caso da Igreja Quadrangular, que focou muito também nessa questão. Mas daí, irmãos, surge a terceira fase, né? E a última dentro dessas etapas do movimento pentecostal. E a terceira etapa é dela que surge o movimento neopentecostal. Na terceira fase, ela já surge na década de 70, mas ela ganha força na década de 80. Né? Diz a história que um bispo
E daí também começa a surgir algumas nomenclaturas, né, para os líderes como bispos, apóstolos e etc. Robert McAllister era um canadense. Ele veio aqui ao Brasil pela primeira vez pregar a um convite, segundo relatos da Assembleia de Deus, né? Ele vem pregar, só que daí ele vê e desperta-se o interesse nele de ele vir para cá para abrir a sua denominação. Então, sendo assim, ele vem para aqui, para o Brasil, e daí ele começa a sua obra no Rio de Janeiro, abrindo a sua igreja chamada Igreja Nova Vida. Essa igreja ele abre no Rio de Janeiro uma estrutura muito diferente das igrejas anteriores que eu citei, né? Vale salientar que na biografia deste canadense Robert McAllister, ele descreve dizendo que ele foi o fundador das igrejas pentecostais da Assembleia de Deus no Canadá, né? Isso é o que ele diz em sua biografia. Entretanto, diz a história de que a igreja que ele criou foi de um porte muito organizado, né? Ele cria uma igreja com ar-condicionado, com projetores, slides, e fica uma igreja bem classe A, né? Na época, normalmente os frequentadores de igrejas eram pessoas de classe baixas, né? Classe C para baixo, mas a partir da igreja Nova Vida, né, que foi criada por este canadense, começa-se uma teoria, algumas características que começam a diferir das características passadas que eu citei. Porque esse pastor, Robert McAllister, bispo, ele começa a inserir, implantar algumas ideias, né, que também fogem dos conceitos do pentecostalismo clássico, né? E entre as ideias a qual ele implanta, ele começa a tratar mais de forma profissional, né? E ele começa a explicar e a ensinar a filosofia do viver bem, né, do estar bem, uma vida próspera, uma vida feliz, né? E daí ele começa a ensinar essa questão de que todo cristão deveria ter essa vida próspera, essa vida feliz, e aqueles que não tinham era porque precisava recorrer a um líder espiritual para que algo espiritual que estivesse sobre ele fosse quebrado, né? E com isso eles começavam a ganhar muito dinheiro, né? Porque os fiéis acreditavam e muitos viviam uma vida difícil, né? E queriam mudar de vida, e daí começaram a acreditar, e é quando cresce. E essa igreja Nova Vida, ela é o berço do neopentecostalismo, porque é dela que começa a surgir as demais igrejas neopentecostais aqui no Brasil. Por exemplo, a igreja de Edir Macedo, né, que é a igreja que surge em 1977 pelo bispo Edir Macedo. Edir Macedo era justamente ele participava da Igreja Nova Vida, e na própria biografia da Igreja Universal do Reino de Deus existe esse relato de que o bispo Edir Macedo, juntamente com um pequeno grupo que se desligou da Igreja Nova Vida, começou a criar esta igreja chamada Universal do Reino de Deus, né? Não só o bispo Edir Macedo, mas também o famoso Romildo Ribeiro Soares, né? Romildo Ribeiro Soares foi e é conhecido como o R.R. Soares, né? Que em 1980 ele provavelmente também saiu com Edir Macedo, ele fazia parte da igreja de Edir Macedo, provavelmente, e em 1980 ele
abre a sua própria igreja, né, que